Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal Tatiana Sampaio, onde nós estamos aqui então nessa série referente à segunda parte da Divina Comédia, ou seja, o segundo livro da Divina Comédia, o Purgatório. Então aqui, como sempre, vocês já sabem, né, já tem uma playlist completaça aqui sobre a primeira parte, ou o primeiro livro da Divina Comédia, que é o Inferno, de Dante Alighieri. E agora nós estamos iniciando então nessa jornada, nessa série sobre o livro A História do Purgatório, de Dante Alighieri. Aqui eu vou trazer então em cada canto, como sempre, a introdução do canto, e todos os significados, o contexto, o ambiente, a explicação, digamos assim, as chaves de leitura para que você possa entender melhor o canto, né, nesse sentido, e na sua leitura. Então, os personagens, os ambientes, a contextualização aqui, aquilo que Dante estava querendo expressar, utilizando de cada história, de cada alma, de cada personagem aqui, que tem sim um porquê de estar aqui. Então, como eu digo, por trás de cada canto, por trás de cada pessoa, de cada alma, de cada história, existe uma moral, existe um significado, existe um porquê. E é através desse porquê que a gente vai entender realmente o que Dante está querendo expressar no seu canto, ou seja, em questão de moral, de história, de lição, de meditação, né, de reflexão, de crítica, de sátira, de realmente expressão, né? Então, por trás de cada canto tem um porquê, tem um significado, e que se a gente aprofunda, a gente conhece, a gente vai entender melhor a obra, vai entender melhor o que Dante está querendo expressar, e também a gente pode trazer para a nossa vida, no sentido de moral da história, ok? Então é isso, o Purgatório são 33 cantos escritos em tercetos, ou seja, verso de estrofes de 3 versos. É um canto, porque é um poema, e no ritmo de como ele é escrito, é realmente como se fosse um canto, sabe? Então, na língua original, digamos assim, mas na literatura é um poema épico, né? Seguindo ali a linha e a ordem do livro do Inferno, né? Se você quiser aprofundar um pouco mais sobre isso, sobre a parte literária e tudo mais, tem lá na primeira playlist o Inferno, uma introdução sobre a obra, né, sobre Dante, e que você com certeza vai gostar. Aqui eu vou realmente focar nos cantos e na história que Dante quer expressar no livro O Purgatório, nesse tema, ok? Já fiz um vídeo aqui introdutório, e aqui a gente vai então partir para o primeiro canto, ok? Espero que você tenha gostado, que você esteja gostando. E se estiver, por favor, curta, comenta, compartilha, porque você vai estar dizendo para a plataforma aqui que os meus vídeos, o meu conteúdo é relevante, é importante, é interessante. Ele vai estar oferecendo para as pessoas que têm interesse nesse tipo de assunto, nesse tipo de tema, ok? Então é isso. O primeiro canto, então, é a saída do inferno, as 4 estrelas e o espírito de Catão de Útica. Então, vamos lá para a introdução do primeiro canto. Aqui eu tenho o canto nessa versão, nessa edição, que é bem interessante. Canto 1. Saindo do inferno, Dante respira novamente o ar puro e vê fulgentíssimas estrelas. Encontra-se na ilha do Purgatório. O guardião da ilha, Catão Uticense, pergunta aos 2 poetas qual é o motivo da sua jornada. Logo após, ele os instrui relativamente ao que devem fazer antes de iniciar a subida do monte. Então aqui eles lembram, né, que tem um caminho que Virgílio e Dante encontram, que é atravessando o centro, o núcleo da Terra mesmo. É como se fosse um buraco, né? Que, assim, a cratera, como eu já disse, né? A cratera do inferno, né? Como se fosse um funil com seus círculos até o centro da Terra.
né? E foi formada pela queda de Lúcifer, o impacto da queda de Lúcifer. Então formou-se a cratera até o centro da Terra. Do centro da Terra, digamos assim, tem uma entrada, depois que eles passam por Lúcifer, que está no último círculo do inferno, tem como se fosse um buraco, um caminho, né, que eles encontram, e que quando eles adentram nessa porta, tem um buraco, digamos assim, que é como se fosse, quando eles vão atravessar, é como se fosse num sentido de queda livre. Por quê? Porque mudou a órbita da Terra, o sentido da Terra através do centro. Então, que eles estavam descendo, agora eles estão subindo e depois eles estão caindo. Então, é nesse sentido. Então, eles sobem por esse caminho e tem um rio que os seguem, tem um barulho de um rio. Esse rio é o rio Létris. Então, eles saem então por esse caminho e atravessam até chegar na superfície da Terra, que no caso é do outro lado, né? Onde eles se deparam à margem, ou seja, a praia, né, de uma grande colina. Então, é uma ilha com uma grande colina no meio dela, no centro dela, que é o purgatório em si, que é a escada para o céu, digamos assim, né? Por isso uma montanha. E ali é onde eles aparecem, Dante e Virgílio. Virgílio continua guiando Dante por todo o purgatório, até o paraíso. Eles saem e eles respiram ar puro. Por quê? Porque o ar era do inferno era denso, era escuro, era sujo, era cheio de fumaça, de fuligem, de fumaça, fuligem, de sujeira, de enxofre, de fedor, era um ar quente, poluído. Então, eles eram meio que sufocados, né, no caso. Então, ele também tem a marca das lágrimas de Dante, provavelmente. Então, tá toda suja, com aquela fuligem, aquela coisa, fumaça preta do enxofre, do fogo ali, né? Então, ele deve estar sujo também, né? Então, nesse sentido. Então, ele sai e ele respira um ar livre, né? Diante daquele cenário que já é muito melhor, muito belo, diante, né, em comparação com o inferno. Então, não é difícil imaginar a sensação que eles têm. Eles saem, eles veem o céu, eles veem ali o mar, eles veem a margem, né? Eles estão no amanhecer da Páscoa, do domingo da Páscoa, no sentido de horário cronológico, que Dante começa desde quinta-feira santa, né? Sexta-feira da Paixão, sábado de Aleluia, e o domingo, né? Que eles aparecem ali na margem, ou seja, são 3 dias a jornada de Dante pelo inferno. Bem nessa Semana Santa, bem nessa Semana da Paixão de Cristo, e tem um motivo para isso, né? Então, eles pegam e aparecem, né? Saem, então, ali na margem da montanha do Purgatório, ali naquela ilha, naquela praia, onde ele vê o mar. E ali existe um guardião daquele lugar, que é como se fosse um guardião daquele local ali, daquela margem, que é Catão de Útica. Quem que foi Catão de Útica? Ele foi um legista romano aliado de Pompeu. E sabendo que César venceria, então ele pega e ele se mata. Ele se suicida, né? Ele se suicida em nome da liberdade republicana. Então ele tá naquela margem, chega Dante e Virgílio, e eles veem as 4 estrelas, né, no céu. Essas 4 estrelas é como se fosse um cruzeiro, né? Algumas pessoas até falam que poderia ter sido uma referência ao Cruzeiro do Sul, né, no caso. Mas não tinha registros científicos da existência do Cruzeiro do Sul. E ele fala, Dante é do norte, então não teve acesso, nunca viu nesse sentido, sabe? Nunca teria vindo para cá ainda, porque estamos falando da Idade Medieval. Eles ainda não tinham noção ainda dessa parte aqui, digamos assim, do mundo. E tem um parecer que eles falam assim, que as 4 estrelas nunca teriam sido vistas antes do primeiro casal que viveu sobre a Terra, ou seja, os primeiros humanos, o primeiro ser humano. Então, a maioria dos estudiosos, eles afirmam e consolidam e
e determinam que essas 4 estrelas, bem na verdade, têm a ver com as 4 virtudes humanas, ou seja, as 4 virtudes cardeais, que é a prudência, a temperança, a justiça e a fortaleza. Então, quando eles saem, eles se deparam com essas 4 estrelas, que na verdade representam as 4 virtudes cardeais ou humanas, nesse sentido. Aí eles perguntam, como que vocês conseguiram? O Catão faz diversas perguntas para eles. Como que vocês chegaram aqui? Porque eu acho que ele percebe que Dante é vivo, né? Como vocês chegaram aqui, né? Guiados com certeza pelo rio Cego, né? O riacho Cego, que é o rio Lattes, que é onde eles, né, é guiado por eles e o acompanha até chegar ali. Como que vocês conseguiram chegar aqui? Com certeza, só se for uma ordem, né, divina ou alguma coisa, alguma permissão que vocês têm, porque senão não teriam chegado. E assim ele tem tipo uma conversa com eles, um questionamento, né? Como que você conseguiu sair da prisão eterna, que é o inferno, né? Só se os céus permitirem, né? E tudo mais. E daí realmente Virgílio explica, né? Virgílio pede para Dante ter um gesto de reverência diante de Catão, porque diz que ali onde ele está, a luz das estrelas, das 4 estrelas e tudo mais, né? Ele meio que tem um ar meio que celestial, meio que divino, né? Um aspecto divino, como se a luz do sol brilhasse em sua face. Então, Virgílio pede reverência para Dante. Dante se ajoelha, né, e baixa a cabeça diante de Catão ali, da situação onde eles estão. Então, Virgílio começa a explicar para Catão o que é que está acontecendo. Aquela mesma história que ele sempre explicava em todos os cantos lá no inferno. Por virtude divina, uma dama desceu até mim e pediu para que eu guiasse ele que estava à beira da morte e da perdição eterna, para que assim então ele aprendesse tudo que ele precisava, visse tudo que precisava ver, para que então seguisse e escolhesse pelo caminho justo e verdadeiro. Então ele dá essa justificativa e ele fala: não quebramos as leis divinas porque Minos não impediu, né? Daí ele explica, eu vim daquele círculo onde está a tua Márcia. Márcia é a esposa de Catão. Vocês lembram que o Virgílio faz parte do limbo, do inferno, que é antes dos círculos dos castigos, onde eles não sofrem punição nenhuma, castigo nenhum, mas é uma eternidade naquele ambiente horrível, né? Que não é o céu nem o purgatório, é o inferno, uma das primeiras partes do inferno. Então Márcia também, como pagã, ela não... Estamos dizendo aqui de um casal romano, né? Catão de Úrtica e Márcia, esposa dele. Então ela é pagã, né, no caso. E ela ficou então destinada a passar sua eternidade no limbo, onde também está destinada a passar sua eternidade Virgílio, que é o guia de Dante. Então ele pega e fala que lembra dela, que tanto embelezou e alimentou os olhos dele, né, e o coração dele, mas que neste momento não tem movimento nenhum. Ou seja, aquela velha história, né, de que quando a gente morre, a gente não é movido da mesma forma que a gente é movido aqui, né? Principalmente pelas paixões, pela vontade, né? No caso, se modifica depois que a gente morre, né? Não temos as mesmas motivações, os mesmos movimentos que em vida, porque não temos mais um corpo material, ou seja, não padecemos das mesmas necessidades. Então, eu acho que Dante vem trazendo um pouco sobre isso aqui. E ele fala que ela vivia então além do Aqueronte, né? Então o Aqueronte é realmente o rio que separa o limbo dos primeiros círculos do inferno, como a gente vai ver lá no primeiro livro. Ele pede para que se envolvam a cintura deles, já que eles vão continuar essa jornada e tem essa missão dessa jornada, depois que Virgílio explica, né? Que eles peguem um junco liso, que é o que nasce ali na praia, junco liso, para amarrar em suas cinturas,
um junco liso, que vai ser explicado o porquê, né? Esse junco liso ali na cintura, para que eles subam a colina, a montanha. Ele pede então para Virgílio também molhar, né, o rosto, lavar o rosto na água. Não esqueças de lavar o rosto para que fique livre das escamas infernais, das névoas infernais. Então eles seguem, depois dessa conversa, ele orienta sobre lavar o rosto e sobre colocar o junco liso na cintura. Eles adiantam caminho sobre ali a margem da montanha, ali aquela praia, aquela ilha, e eles percebem um monte de relva verde que é molhada, está molhada como se fosse orvalho. Então, Virgílio molha as mãos nesse orvalho e lava o rosto de Dante. E logo à frente eles encontram esse junco liso, onde eles arrancam para prender nas suas cinturas, e aonde acontece um milagre, porque da mesma forma que ele arranca o junco para se servir dele e amarrar na sua cintura, automaticamente e precisamente ali na hora que ele arranca já nasce outro igual, parecido, do mesmo tamanho para substituí-lo. Então ele arranca o junco, mas milagrosamente nasce outro no lugar. Então eles verem ali um pequeno milagre, digamos assim. Aí existe a explicação, né, de uma estudiosa e tudo mais referente ao suicídio. Mas o suicídio de Catão, de Útica. Mas ele suicidou-se. Normalmente os suicidas, né, existe até um círculo para os suicidas no inferno. Eles não são condenados. Aqui ele não é condenado, não está condenado, mas ele também não está nem no paraíso, nem no purgatório. Ele está naquela praia ali, como se fosse o guardião daquele lugar. Então, talvez ele vai passar a eternidade ali, pelo pecado que ele cometeu de suicídio. Mas ele cometeu o pecado de suicídio não porque ele se odiava, mas ele cometeu o suicídio por causa e em nome da liberdade republicana. Então aqui ele é o guardião da liberdade, a liberdade espiritual nesse sentido, já que ele está ali na base Então ele representa a liberdade, ele representa a liberdade espiritual, ele representa os sacrifícios que nós precisamos, ele representa os sacrifícios que talvez são necessários em prol da liberdade. Liberdade em todos os sentidos, tanto de forma humana como de forma espiritual. Ele que se matou em nome da liberdade republicana contra ali todo o sistema e o governo romano, né? Ele já sabendo do que estaria por vir, né? Então, nesse sentido, ele representa então aqui a liberdade, ele é o guardião da liberdade, por isso que não está no inferno, e por isso também que não está nem no purgatório e nem no paraíso, porque ainda ele está aqui na base, nessa praia, né, na base da montanha, nessa ilha. Essa é a explicação. Uma esposa dele é porque ela era pagã, e os pagãos vão realmente destinados para o limbo, onde eles não sofrem castigo, né? Eles tanto não amaram a Deus, quanto também não negaram a Deus, vamos dizer assim. Acho que é isso, mais ou menos, né? São pessoas virtuosas, né? Mas que ali, por causa da sua ignorância, seguiram um caminho que não era para seguir, né? Nesse sentido. Mas eu acho que entra mais ou menos nisso, tá? Minha interpretação. Então é isso. O primeiro canto é esse. E depois disso, então, do encontro com o Catão, de Útica, e a sua representação da liberdade, referente. E ali, bem precisamente, né? Eles são livres do inferno, graças a Deus, né? Então, liberdade, né? Porque ali é uma prisão, né? Não existe liberdade, não existe esperança no inferno. Ali já não, né? No caso. Também nesse sentido de liberdade, né? Daquele lugar ruim, daquela prisão, daquele coisa terrível que é o inferno. Eu acho que também tem esse significado. Então, ele lava o rosto e prende a sua cintura ao limbo liso, que a gente vai entender um pouquinho mais pra frente, com certeza. Ok? Então é isso, o primeiro canto é esse, e agora eles vão se encaminhando ali,
né, que antes de começar literalmente a subida, os círculos do purgatório, existe ali todo um ambiente que é a base do purgatório. Então a gente ainda está no comecinho, tem muita coisa ainda por vir, ok? Então esse foi o primeiro canto, espero que você tenha gostado. Se você gostou, curta, comenta, compartilha, né? Dá essa força aqui pro canal. E assim a gente vai indo com os cantos, são 33 cantos do purgatório. Espero que eu consiga gravar pelo menos um canto por dia. Se eu não conseguir, por favor, tenham paciência, porque eu sou mãe de um bebezinho de 4 meses, além de um de 3 e uma de 5. Então, eu sou mãe de 3. Então, o tempo aqui é bem corrido e eu tô, né, me virando nos 30 para conseguir, porque realmente é uma coisa que eu senti no meu coração de fazer nesse tempo. Até mesmo porque o purgatório é uma grande reflexão espiritual, a gente pode trazer como uma grande reflexão espiritual para esse tempo da quaresma, ok? Deus abençoe você e até o próximo canto. Beijo, tchau!